Boa tarde, Boa tarde. vocês nos ouvem? Sim, O pessoal pode está ouvir. confirmando aqui que estão ouvindo. Nós estamos aqui com 37 convidados. Vamos só aguardar mais um minutinho. Pessoal, vamos iniciar, tá? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Leandro, eu estou representando aqui a gerência de engenharia. O nosso gerente, o Mauro Muniz, ele pede desculpas, ele não vai poder participar aqui do nosso workshop, em função de uma outra agenda que ele foi chamado aí de última hora. Então já peço desculpas em nome do Mauro, tá? O nosso workshop hoje tem um objetivo de esclarecimento, né? Principalmente em função das recomendações que o INS colocou no RAP lá de 15/8, né? Semana passada fez aniversário aí o nosso RAP, o pessoal fez até um bolinho, né? Mas, tirando a brincadeira, deixando a brincadeira de lado, né, essas recomendações que foram incluídas lá no RAP, elas foram motivo de bastante discussão, né, envolvendo as associações, os agentes, né, e a própria ANEEL. E nós, como INS, participamos, intervimos nessas discussões, participamos, tentando buscar uma solução de atendimento às recomendações, né. As principais recomendações estavam com data de 30/1 de janeiro, né, e a gente percebeu as dificuldades de atendimento. Em função disso, desde junho, julho, a gente realizou algumas interações com a ANEEL, buscando ter uma saída, né, dado que praticamente todos os agentes não conseguiam atender de forma integral aquelas recomendações do RAP. Essa negociação com a ANEEL, ela teve um resultado muito positivo e que, inclusive, alterando, né, algumas determinações com relação às recomendações originais lá do RAP e com extensão de prazo, né, tentando sempre garantir a fidelidade entre o modelo matemático que nós usamos aqui nas simulações e o modelo real em campo, né? Eh, essas mudanças, elas foram consolidadas numa nota técnica, né, e que traz todo esse histórico e quais são as novas determinações, quais são os novos entregáveis, combinados com a ANEEL. De forma geral, né, nós havíamos pedido o modelo PSCAD e foi feita uma exceção, a gente está falando em modelo AMT agora, né. Tem a questão da declaração também, né, desse modelo está validado com o campo, entramos com o conceito da validação, né, de uma declaração. E também houve extensão de prazos. Então, o grande objetivo hoje do workshop é nivelar, né, principalmente, hoje o workshop é especialmente com os fabricantes, né, quarta-feira, quinta-feira dessa semana, esse mesmo workshop será feito aos agentes. Então, achamos melhor separar, dividir, né, fazer uma sessão com fabricantes e uma segunda sessão com os agentes, para deixar a coisa bem clara, bem explicada. Então, a nossa intenção hoje, o nosso objetivo, né, é apresentar essas novas determinações que estão descritas lá na nota técnica
E disponibilizamos também aí um forms, né? Um forms com perguntas, né? Que pretendemos apresentar para vocês as respostas, o posicionamento aqui do INS. Esse workshop será conduzido pelo Dilton, né? Dilton preparou, preparou as apresentações, elas são divididas em 3 partes. O Dilton vai pontuar muito bem isso, de forma que a gente passe pelas recomendações, né? A mudança nas recomendações, passe pela nota técnica e também pelas perguntas, né? A gente consiga cobrir esses 3 temas. O chat está aberto, a gente tem uma equipe aqui no background recebendo as perguntas de vocês, então qualquer nova pergunta ela pode ser inserida no chat, o pessoal aqui vai compilar, e a gente tendo condição ainda, principalmente em relação a tempo, a gente pretende pelo menos responder algumas dessas outras perguntas aqui no chat, tá? Então, Dilton, por favor, fique à vontade, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado pela presença, e eu acho que é uma oportunidade da gente trocar muita figurinha, né? E caminhar nesse processo, né? A gente já está aí com 1 ano de RAP, e a gente acredita que essas mudanças é para a gente dar um passo em busca da solução, tá? Dilton, com você, tá? Obrigado, Leandro. Boa tarde, pessoal. O Leandro pontuou muito bem, né? A gente tem... Semana passada fizemos 1 ano do RAP, né? Eu acho que é uma mudança muito significativa do processo que a gente tinha em relação ao modelo, em relação ao detalhamento de tudo que a gente sempre fez no Brasil, né? E a gente ainda tem um passivo imenso para a gente resolver, e com a nova... Depois de todas as discussões, depois de finalizado o prazo lá de janeiro, né? A gente, com a discussão com a ANEEL, fez algumas mudanças, e da mesma forma que a gente fez na outra vez, a gente acha que é por bem fazer esse nivelamento, primeiramente com os fabricantes e depois na quinta-feira para o público geral, para todo mundo, e manter todo mundo muito bem alinhado, né? Acho que a parceria do ONS com todos os fabricantes, todas as agências, é fundamental para que a gente tenha essas providências atendidas o mais rápido possível. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente... ver se vocês estão vendo qual das telas eu estou aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver minha tela, eu não consigo ver a minha... Dilton, estamos vendo sim, tá? Estamos vendo sua tela. Você está no processo de validação, tá? Perfeito. Então, bom dia, boa tarde, na verdade. A ideia é a gente apresentar o processo de validação dos modelos, né, eólico UFV, a gente revisar o que a gente já vem conversando desde o ano passado, e a gente... Deixa isso aqui. E a gente passar especificamente o que foi de alteração, que a nota técnica que a ONS divulgou há mais ou menos 1 mês para a ANEEL, e depois mais abertamente para todos os agentes, avaliando e discutindo as alterações que essa nota técnica tenha provocado. Que é a agenda do workshop, né? A ideia é a gente falar primeiro a providência, como ela foi originalmente proposta. Em seguida, a gente vai comentar especificamente o que é que a nota técnica trouxe de mudança. E, por fim, a gente vai responder as dúvidas encaminhadas lá diretamente pelo Forms, como foi solicitado na carta de providência de encaminhamento do workshop. E, sobrando tempo, a gente abre para as perguntas online, né? Então, começando por a primeira apresentação sobre a providência, né? A gente vai falar um pouquinho da introdução, o que é que motivou isso, os dados que a gente foi pedido e o processo de validação dos modelos matemáticos. Então, chover no molhado hoje, mas só para a gente contextualizar, no dia 15/8 do ano passado, a gente teve uma ocorrência
significativo, foi a contingência da linha Fortaleza-Quixadá, foi um N-1, e nessa ocorrência a gente teve consequências bem mais expressivas do que era previsto pelas simulações, né? E durante as análises dessa ocorrência, a gente verificou divergências significativas entre o desempenho em campo e o desempenho que a gente via nos modelos matemáticos para as usinas eólicas e fotovoltaicas, né? Isso, naturalmente, provocou a necessidade que a gente tivesse maiores esclarecimentos sobre o comportamento em campo das usinas eólicas e fotovoltaicas, principalmente em condições de falta, que são condições que a gente não consegue testar durante a etapa de comissionamento, e também, por consequência, a necessidade de aprimoramento e do detalhe da validação dos modelos de simulação, né? Garantindo principalmente que esses modelos eles representam adequadamente o desempenho esperado para esses equipamentos. E aí isso culminou depois de toda a análise de ocorrência no RAP, né, nesse relatório de análise de perturbação, 12 de 23, né, 2023. Lá o ONS solicitou dados, modelos, principalmente dados e modelos, né? E a providência, essa fotozinha que a gente pode ver aqui. Tem uma planilha específica que a ONS disponibilizou. Essa planilha, ela tem, dentre vários itens, a necessidade de dados específicos das usinas eólicas e fotovoltaicas, uma documentação bem mais detalhada sobre os comportamentos dos aerogeradores, dos inversores e do controle centralizado, da interação entre eles. Modelos de simulação, tanto no formato Anatem, como no formato PSCAD. Lembrando que o formato PSCAD aqui passa a ser uma novidade, não era uma coisa usualmente solicitada para esse tipo de usina. E também a gente passa a necessitar também de uma validação desses modelos matemáticos, tanto o Anatem quanto o PSCAD. A gente antes tinha a etapa de comissionamento, que continua tendo, mas agora, desde a entrega do modelo, ainda antes do comissionamento, a gente já necessita de uma validação, ao menos de um equipamento semelhante, tanto para o Anatem como para o PSCAD. E aí, esse prazo inicial era 30 de 1 de 24, né? Janeiro desse ano. Então, o que é que foi solicitado nessa providência, né? Essa providência, dando um contexto geral, aqui acho que é todo mundo batido, né? A gente tem basicamente dois controles, de modo geral, que atuam no controle das usinas eólicas fotovoltaicas. A gente tem o controle centralizado e os controles que rodam efetivamente no aerogeradores ou nos inversores. Eles têm características bem particulares. O controle centralizado é um controle mais lento, é um controle que já vem na ordem de segundos, né? É um controle que, normalmente, para a eólica, ele é um controle que é junto com o próprio aerogerador, faz parte do mesmo pacote. Para a fotovoltaica, a gente vê que, na maioria dos casos, o PPC é de um fabricante, o inversor é de outro, e não necessariamente tem uma correlação, sempre é amarrada a solução, pode ter um grau de combinação muito grande, né? E o aerogerador ele tem resposta na ordem de milissegundos, são respostas bem mais rápidas, e as respostas, em geral, são individuais, né? Eles não operam de forma coordenada. A operação coordenada de todos esses aerogeradores, como grupo, fica a cargo do controle centralizado. Então, acho que até aqui para o público, acho que é bem mais batido esse tema. Então, de dados que a gente solicitou, um destaque são os dados da instalação, né? E aí a gente faz menção, principalmente, as usinas que compõem a instalação, a gente precisa saber quais usinas que efetivamente estão em cada instalação. A gente já tem isso no banco de dados, mas é bem importante para que a gente tenha esse cheque para todos os casos que a gente está vendo. As características da instalação, como que é, quantos transformadores tem, informações do banco de capacitores e outras questões, pontos de medição, são características particulares de cada instalação, né? Os modos de controle disponíveis e o que está habilitado no PPC, né? A gente tem uma gama muito grande de equipamentos que foram entregues logo na primeira leva de usinas eólicas fotovoltaicas. A gente tem usinas eólicas fotovoltaicas que estão ali no intermediário em termos de desenvolvimento da tecnologia, e usinas que hoje são, vamos colocar assim, as usinas no estado da arte, em termos até de dinâmica e de requisitos que a gente tem. Então, a gente tem
uma grande diversidade de modos de controle disponíveis e também os que estão habilitados em cada controle centralizado. E são as referências especificamente, quais os pontos de medição, quais as variáveis que são utilizadas para controle, uma documentação detalhada dos controles que a gente tem no PPC, a validação dos modelos matemáticos e a validação desses modelos, né, que é uma coisa que a gente não havia solicitado antes. A validação do modelo matemático sempre ficava para o relatório de comissionamento, aqui a gente passa a pedir já antes, pelo menos, uma validação de um equipamento genérico, que seja representativo daquele que será implantado. O modelo matemático parametrizado conforme implantado em campo, ou seja, o modelo deve refletir os parâmetros que estão em campo e o extrato dessa parametrização que deve ser subsídio para a elaboração desse modelo matemático, principalmente no que tange a alteração dos parâmetros. Aqui a gente já entra em dados específicos dos aerogeradores e inversores. São as características técnicas dele, curva de capabilidade, curva de LVRT, outras curvas específicas, como documentação de como esses equipamentos se comportam, documentações do comportamento desses inversores durante falta, principalmente com a injeção de corrente reativa sob defeito, o detalhamento das malhas de controle, quais as malhas de controle que os equipamentos têm, quais que estão habilitadas, quais os ajustes disponíveis para cada opção, quais são as funções que podem ser alteradas ou não. Novamente, a validação dos modelos. Antes a gente falava da validação do modelo do PPC, agora a gente entra na validação do modelo do aerogerador. Esses modelos matemáticos parametrizados de acordo com os parâmetros que estão em campo, e o extrato dessa parametrização também, da mesma forma como antes, para a gente, aqui sendo subsídio para a elaboração do modelo parametrizado de acordo com o que está implantado em campo. A gente falou, basicamente, dos dados solicitados, até agora pouca novidade. O que a gente vê de diferença é a necessidade de validação desses modelos. A gente vê novidade em relação ao modelo PSCAD, uma solicitação 100% nova, e a validação desses modelos ainda em ambiente, vamos colocar assim, pré-operacional. Então, aqui vamos fazer um apanhado geral sobre esse processo de consolidação e de validação desses modelos. No geral, aqui é o processo que a gente tem de integração de um modelo na base de dados. Primeira versão, no caso da gente aqui, a geração, ele vem sempre pelo acesso. A gente, quando a usina recebe parecer de acesso, a gente já integra ela na nossa base de dados. Esse modelo vai ser representado inicialmente com algumas modelagens mais típicas. Quando a gente chega na etapa pré-operacional, as características físicas já estão perfeitamente definidas, os modelos já são exatamente os reais, e a ideia é que a gente aqui já seja um modelo mais próximo possível do campo, com diferenças apenas de ajuste para características específicas de cada caso, né? Em seguida, a gente tem o comissionamento, que no processo geral a gente fecharia esse modelo, é onde ele amarra todas as pontas que o modelo possa ter ficado e garante, para a maioria dos testes, a comprovação de que o modelo apresentado no pré-operacional ele é condizente com o que está implantado em campo. E a gente pode ter outras alterações na base de dados, sempre que a gente tem uma modernização, alguma alteração específica, algum upgrade, alguma mudança de característica técnica da usina. E aí, uma dúvida que é muito recorrente é onde que esse processo do RAP está se situando. E aí a gente deixa aqui bem claro, o processo do RAP, ele é como se fosse um modelo de pré-operacional. O que isso quer dizer? Olha, não é um modelo de comissionamento, é um modelo que vocês estão entregando para o ANS, que é um modelo com as características conforme esperadas para o campo. E, em seguida, a gente ainda continua tendo, entrega esses modelos, ainda é necessário o relatório de comissionamento para aqueles que não fizeram, ainda permanece necessidade de relatório de comissionamento, de validação, seguindo a rotina definida lá no guia de relatório de comissionamento de usina eólica e fotovoltaica, né? Então, o processo de validação do modelo ele tem duas etapas, né? A primeira etapa são os ensaios em campo, né? Esse ensaio em campo ele tem primordialmente a função de validar o modelo PSCAD do equipamento, do aerogerador e PPC, né? Então, a ideia é que a gente faça ensaio em campo, eu tenho o equipamento real, eu
Eu realizo o ensaio em campo, registro essa informação. Considerando o modelo PSCAD, eu tenho o modelo PSCAD, que é uma réplica desse equipamento real. Realizo no PSCAD a mesma simulação referente ao ensaio que foi feito em campo. Tendo essa simulação equivalente ao ensaio em campo, eu tenho uma curva de simulação. A ideia agora é que eu faça a comparação desse registro de simulação com o registro de campo, e com isso, estando esses resultados aderentes, a gente tem o modelo PSCAD validado, e esse passa a ser um modelo de referência, né? A gente gosta de chamar que é como se fosse uma cópia digital do equipamento, né? Com todas as lógicas adequadamente implantadas, validadas, quase que uma cópia fiel, considerando as limitações de simulação do equipamento real. Tendo esse, vamos dizer, gabarito, que a gente chamou de validação nível 1, a gente passa agora a fazer, olha, eu tenho um modelo PSCAD, isso é um modelo de simulação, eu posso fazer, o céu é o limite em termos de testes que eu posso fazer. Eu faço esses testes no PSCAD, faço esses mesmos testes no Anatem, comparo essas duas simulações, tenho os dois resultados de simulação realizados no PSCAD e no Anatem, e comparo esses dois registros. Tendo os registros Anatem e tendo os registros PSCAD, se eles forem aderentes, eu tenho um modelo validado Anatem PSCAD. Para essa validação Anatem PSCAD, o ONS definiu diretrizes específicas. Tem nessa planilha que foi todos os dados solicitados, ele tem os testes que devem ser realizados entre PSCAD e Anatem. Nessa comparação é definido pelo ONS. Essa validação Anatem PSCAD a gente definiu como validação nível 2, por fins de dados. Na validação nível 1, o ONS não definiu nenhuma regra específica para a validação. A ideia disso é a gente tentar utilizar os testes e as validações que já foram feitos para equipamentos equivalentes em outros países ou em outros operadores, ou até em testes específicos do fabricante. A ideia aqui é que a gente avalie caso a caso e a gente consiga ser o mais flexível possível em relação a esses testes, para evitar que a gente necessite testes específicos para atender somente o mercado brasileiro ou algum teste específico forçasse esse teste. Então, validação nível 1, não há uma diretriz específica de qual deve ser a validação. Existem, assim, conceitos até mais gerais, a gente precisa ter validado falta, a gente precisa ter validado eventos, principalmente de falta, que são eventos muito mais difíceis de serem realizados em campo. E a validação nível 2 é as diretrizes definidas lá na planilha. Considerando essas duas validações e considerando a validação nível 2 feita, a gente realiza essa validação por equipamento. Então, por filosofia e ideia, eu estou validando um equipamento que tem características, tem lógicas de controle muito semelhantes entre si. Então, essa validação, todos esses dois processos, pode ser realizado uma única vez por equipamento equivalentes. Naturalmente, eu vou implantar o mesmo aerogerador, muito parecido, no Rio Grande do Norte e vou representar na Bahia. A ideia é que as validações dos dois sejam únicas, né? Uma validação por equipamento e a gente gera um conceito de topologia, né, para esse equipamento. Feito essa validação nível 1 e nível 2, a gente tem aquele extrato de parametrização solicitado nos dados. Tendo esse extrato de parametrização solicitado nos dados e os modelos adequadamente validados, eu insiro esses parâmetros nos dois modelos, tanto o Anatem como no PSCAD, e nisso a gente chega no PSCAD e no Anatem parametrizado. De modo geral, esse é o processo que foi proposto no RAP inicialmente. A gente entregaria toda a questão de dados, um modelo PSCAD validado contra campo e um modelo PSCAD, o modelo Anatem, desculpa, validado contra o modelo PSCAD. Feito isso, esses dois estruturas de controle, tanto do PSCAD como do Anatem, seria parametrizado de acordo com o parque específico, com algum ajuste específico que esse parque porventura venha a ter. Então, obrigado. A primeira etapa é isso, tá? Foi a gente dar uma visão geral no processo, como ele foi proposto no RAP. Exatamente como ele foi no RAP, para a gente passar e lembrar e ficar com isso refrescado na mente. Vamos para
A2. Bom, a gente fez a apresentação anterior com a ideia muito mais de repassar todo o processo, como ele foi proposto, e deixar isso claro na mente de todo mundo, e quem não tiver 100% alinhado. Agora a gente vai discutir o que é a nota técnica que o ONS emitiu para a ANEEL, essa nota técnica 57 de 2024, que altera algumas diretrizes inicialmente apresentadas na providência 9.118.4 do RAP lá, que é essa providência de modelos matemáticos. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma introdução do porquê que a gente fez do porquê a gente elaborou essa nota técnica, do porquê fazer essas alterações no processo. Aqui a gente fala explicitamente o que é que a nota técnica altera. Desculpa. E depois a gente fala dos prazos e os entregáveis, como isso ficou dividido, e os prazos para a entrega de cada um desses entregáveis. No RAP, aquela figurinha que a gente acabou de ver, a gente viu a necessidade de mais dados, de mais informações, e principalmente os itens C e D, eles passaram a ser alvos constantes de questionamentos pelas entidades setoriais, a AB Eólica, a AB Solar, os agentes proprietários, relataram muita dificuldade em apresentar esse modelo PSCAD e a dificuldade de realização dessas validações do modelo Zanatem e PSCAD. Recebemos, inclusive, relatos que o PSCAD não seria o modelo mais fidedigno, existiriam outras plataformas, e a gente passou a reavaliar tudo isso. Dentre as dificuldades que a gente via dificuldades para contato com os fabricantes. A gente vê que tem uma quantidade muito grande de fabricantes que já não estão no país, fabricantes que já não existem mais, diversas dificuldades de equipamentos específicos, os custos envolvidos nesse processo, o tempo envolvido nesse processo. Então, considerando tudo isso, a gente buscou avaliar o que a gente podia fazer de alternativa, considerando os pleitos das entidades setoriais e dos agentes eólicos e fotovoltaicos, para a gente conseguir atender essa providência, mantendo a qualidade no que a gente necessita e dando uma alternativa que atendesse aos pleitos dos agentes. Então, o que essa nota técnica modificou para a gente? Inicialmente, a gente tinha necessidade que a validação fosse necessariamente PSCAD. Então, a ideia é que nessa validação não seja mais PSCAD. Isso foi o processo exatamente como proposto no RAP, a figura que a gente acabou de ver. A validação nível 1 ela seria PSCAD e a validação nível 2, Anatem PSCAD com as diretrizes que a gente teria. Esse foi o processo como foi proposto no RAP. O processo, esse fato da gente ter definido especificamente o PSCAD, trouxe uma dificuldade, alguns agentes relataram essa dificuldade, como a gente já comentou. Então, a gente avaliou o que é que eu posso fazer para manter essa garantia. E, com isso, a gente fez algumas diretrizes. Né? PSCAD é um modelo de transitórios eletromagnéticos que a gente fez. Em vez de eu definir uma plataforma específica, PSCAD, vamos aceitar outras plataformas AMT, desde que atendam características específicas que a gente definiu. O objetivo dessas características, olha, a gente tem várias plataformas AMT com várias particularidades específicas, com vários graus de detalhamento do modelo para cada análise específica. Então, olha, para a gente manter uma equidade, que todos os modelos tenham as mesmas características que sejam igualmente confiáveis, a gente definiu algumas características. Essas características estão no anexo da nota técnica, a gente vai ver mais em seguida. Então, primeira mudança é o PSCAD deixa de ser o único programa para fazer a validação Anatem PSCAD e passa a ser uma validação Anatem EMT, tá? Um programa de transitório eletromagnético. E aqui vale destacar um programa EMT, não necessariamente o programa trifásico seria EMT. E o outro é em relação à validação que a gente chamou de nível 1, que é a validação desse modelo EMT
com o campo, né? A gente passa a aceitar, além do relatório de validação do modelo MT, que mostra o ensaio de campo com o ensaio de campo em termos de laboratório, hard in the loop, em campo, se for o caso de fato. Além de ser os ensaios reais, ele poderia ser uma entrega de uma declaração formal, aqui a declaração formal, note, do agente, garantindo que o modelo EMT ele foi validado. Então, em alguns casos, se for uma coisa inviável, isso vai levar muito tempo, a entrega do modelo EMT já apresentando essa validação, o agente pode declarar que esse modelo EMT ele foi validado, foi corretamente validado, né? Ele contempla todas as características mínimas que a gente definiu no anexo da nota técnica. Essa validação contempla o PPC, contempla o aerogerador, contempla o inversor, e esse modelo MT pode ser usado como o modelo mais fidedigno possível desse equipamento. Lembrar que aqui a declaração formal ela vem dos agentes, já que os agentes são o responsável, vamos colocar assim, legal dos parques, né? E é o relacionamento com o ONS com os agentes, né? Então, a validação do modelo MT ela continua sendo necessária. O que pode ser aberto agora é que, em vez de apresentar essa validação, a gente pode declarar que essa validação foi feita sem necessariamente ter que apresentar ela ao ONS nessa primeira etapa. O objetivo disso com isso aqui, a gente garante ainda modelos Anatem fidedignos, garante que o modelo Anatem a gente vai ter ele mais rápido. Muitas vezes, algumas entregas dessas necessitam de NDA, que às vezes demoram, outras questões, pode ser assim. Então, a gente vai reduzindo os empecilhos que a gente possa ter para que retardem a entrega dessa base de dados de transitórios eletromecânicos. Então, a gente fica com basicamente essas duas alterações da nota técnica, que a nota técnica produziu. Então, isso aqui é um escopo geral, para a gente ver uma visão geral, né? A validação nível 1 ela passa a ser a MT, ensaio, permanece igual, mudando. Antes era PSCAD, agora passa a ser um modelo MT. E essa declaração pode ser o relatório de validação, como estava proposto originalmente no RAP, ou a entrega de uma declaração que esse modelo foi adequadamente validado. Em relação à validação nível 2, que é o Enatem com a MT, esse não teve nenhuma alteração. Tá? A única alteração no nível 2 é que deixa de ser PSCAD e passa a ser outro programa de transitório eletromagnético, desde que atendido a algumas condições. Mas os testes permanecem iguais, o grau de detalhe permanece igual e segue os diretrizes apresentadas pelo ONS lá no RAP. O que é importante? A validação teve essas alterações. Mesmo com isso, cada agente de geração deve entregar o seu modelo Anatem parametrizado com os ajustes. A validação ela é única por equipamento, mas o modelo que o agente vai entregar ao ONS ele vem parametrizado com os ajustes específicos de cada instalação. Esses ajustes devem ser coerentes com aqueles apresentados no extrato de parametrização do equipamento real. Caso tenha alguma transformação, alguma conta que seja feita, isso deve ser esclarecido também, mas deve existir um mapeamento direto, ou quase direto, dos parâmetros reais para os parâmetros dos modelos. E, outro ponto que é bem importante, não é necessário refazer todo o processo de validação com os valores reais dos empreendimentos. O processo de validação, esse processo de validação nível 2 ou mesmo nível 1. Não é necessário refazer ele com esses valores reais. De alguma forma, esses valores reais serão vistos em outra etapa na fase do relatório de comissionamento. Não serão para todos os testes, mas para uma grande gama deles. Então, essa é a visão geral do que foi atualizado, o que a providência do RAP trouxe de novo, desculpa, que a nota técnica trouxe de novo em relação à providência do RAP. Como a gente tinha comentado antes, para a gente manter a equidade e garantir um padrão de qualidade mínimo do modelo MT, considerando as várias plataformas, a gente definiu algumas características básicas desse modelo. Então, o modelo trifase, se não for em PSCAD, ele deve ser o modelo oficial do fabricante, ou seja, aquele mais detalhado possível que o fabricante utiliza para fazer os estudos internos que, eventualmente, ela precise fazer. Tem que ser um modelo de transitório eletromagnético e o oficial para estudo. Né?
devem estar representadas todas as lógicas de proteção, controle e as medições. Além disso, devem estar representados os próprios passos de integrações reais que existem entre várias lógicas que existem dentro do próprio equipamento real. As diferentes amostragens de cada rotina interna do equipamento deve estar representada nesse modelo. A ideia é que esse modelo seja uma cópia digital do equipamento com todos os detalhes dela, né? E, além disso, os próprios atrasos de comunicação, os atrasos e as amostragens de medição, etc. A ideia aqui é deixar bem claro que a gente quer um modelo cópia digital do equipamento, ou seja, o mais realista possível que a gente possa ter, sabe? Com todo o nível de detalhe, com todas as representações necessárias, sabe? A ideia é que a gente consiga, com esse modelo, substituir fazer uma validação Anatem com campo, consiga substituir o Anatem com PSCAD, ou com EMT, ou com qualquer outro modelo de transitório eletromagnético que tenha esse grau de detalhe do modelo. Esse modelo já deve ter sido validado contra testes reais. Essa validação deve abranger várias condições, né, principalmente as condições de falta, né, e deve ser representativa para as condições operativas que o equipamento vai ser submetido. E, por fim, essa validação deve ter sido realizada para equipamentos iguais ou equivalentes àqueles implementados em campos. O que a gente quer dizer com isso? Eu posso ter um equipamento A e ter feito um teste no equipamento A, ou eu posso ter um equipamento A e ter um equipamento B que eu fiz o teste, que ele é muito parecido, ele, em termos de controle, para o que impacta os estudos de rede, eles serem equivalentes. Então, isso a gente entende que é possível, a gente pode aglutinar esses vários equipamentos. Muitas vezes a gente tem equipamentos com o mesmo controle, a mesma lógica, com rotores de tamanho diferente, ou potências diferentes. A gente poderia considerar em um equipamento só, se os ajustes forem apenas questões, não tiverem diferenças significativas de controle. Feito isso, a gente passou as mudanças do RAP. As mudanças do RAP se concentram em basicamente duas. O modelo EMT, que antes era PSCAD, agora passa a ser um EMT, e como alternativa à validação, à apresentação direta do relatório de validação desse modelo Anatem, o agente pode fazer uma declaração declarando que esse modelo já foi adequadamente validado. Outra novidade que a nota técnica trouxe são os entregáveis, como a gente define esses entregáveis e os prazos, né, para essas entregas. Então, o ofício da ANEEL, que saiu essas novidades, é o ofício 50 de 2024, que apresenta esses seguintes prazos como prazos máximos para a regularização das providências do modelo, né? Ou seja, atendimento da providência 9.118.4 do RAP 12 de 23. Então, a gente passa a ter... a gente definiu basicamente 5 itens. Todos esses itens aqui a gente resumiu nessa linha do tempo aqui. Agora, para 15 de outubro, deveria ser apresentado a validação do EMT com campo ou a declaração, sabe? Então, com essa primeira etapa, a gente teria de prazo até 15/10 para a entrega dessa documentação. Aqui ele mostra se o EMT já foi adequadamente validado ou não. Deixa eu ver aqui. E o que é necessário para essa entrega? Tá? Quais que são os entregáveis, o que é que faz parte dela? A entrega de 15/10, ela é o relatório de validação do modelo EMT, tanto do PPC como do aerogerador, ou uma declaração formal do agente garantindo isso, né? Deve constar na declaração, isso é bem importante, aquelas informações que a gente comenta no anexo da nota técnica, quais as declarações, quais os requisitos mínimos, né? E a gente ressalta que o ANS não definiu um roteiro para essa validação nível 1. O objetivo disso foi a gente conseguir utilizar validações feitas até para outros mercados, sabe? E, caso existam restrições nessa validação, limitações, essas devem ser explicitadas nessa declaração, sabe? Beleza. 15/10, 15 de outubro, a gente teria essa parte de validação. Em seguida, a gente viria aqui para 30 de novembro. Em 30 de novembro, a gente teria 3 entregas. Seria os dados gerais do empreendimento, a planilha com informações. De modo geral, esse item não foi um item que tinha sido muito criticado pelo mercado, né,
as entidades setoriais. A questão de validar, agora a gente entra na validação. Validação do modelo Anatem contra o EMT, aquela validação nível 2, e também esse modelo Anatem parametrizado, tudo isso até o dia 30/11/24. Que seriam essas entregas? Primeiro são a planilha de dados, é esse documento aqui, isso está lá no tópico fechado, para quem não tiver acesso, né, a gente pode até repassar de novo. O relatório de validação do modelo Anatem contra o modelo EMT, né, que seria o próprio relatório de validação e o modelo Anatem utilizado nessa validação. Importante, não é necessário entregar o modelo EMT, pode-se entregar só a validação. Né? Importante destacar que esse modelo EMT tem que ser aquele modelo EMT anteriormente declarado lá no dia 15 de outubro, ou apresentada a validação desse modelo contra os testes reais, né? Ou seja, o modelo EMT utilizado na validação do Anatem deve ser o modelo da validação nível 1. Na validação nível 2, necessariamente dentro do mesmo arquivo de simulação e de testes, deve contemplar o PPC e o inversor, ou o PPC e o aerogerador junto, para a gente ver alguns testes específicos, algumas dinâmicas específicas, que dependem dessa interação, ou que são particulares do PPC, ou do aerogerador, ou do inversor. Então, os dois têm que estar no mesmo modelo de simulação. Por modelo, entendo o mesmo arquivo de simulação, não necessariamente um código único. E os testes mínimos para essa validação ANAT-MT são os testes apresentados nas diretrizes de validação da planilha de solicitação de dados do ONS, que está apresentado lá no RAL. E, por fim, a outra entrega seria o modelo Anatem parametrizado, ou seja, o modelo Anatem que sai, que é a saída dessa validação Anatem, ele deve ser parametrizado considerando o extrato de parametrização específico de cada usina. Esses dois seriam parametrizados juntos e entregue ao ONS também, para que o ONS substitua especificamente em cada ponto do sistema os parâmetros específicos de cada lugar. E, por fim, para o dia 30/6/25, a entrega seria o próprio modelo PSCAD. Então, deixando bem claro, o modelo PSCAD ele não deixa de ser obrigatório, ele passa a ter um prazo maior e a gente flexibiliza o uso de um modelo MT para que a gente consiga ter esse modelo Anatem validado o mais rápido possível. Considerando que a gente teve esses questionamentos sobre o modelo PSCAD não ser o mais fidedigno, que tem que ter desenvolvimentos específicos só para atender o PSCAD, onde o Anatem poderia ser validado com outra referência, tudo bem. A gente precisa do PSCAD até para outras análises, a gente precisa de um padrão, então a gente vai manter PSCAD. Só que considerando que a gente precisa de um modelo Anatem com mais urgência, vamos abrir para que o Anatem seja validado com outra plataforma MT e o PSCAD ficaria para 30/junho/2025. E o que é que precisaria ser entregue nesse modelo PSCAD? A gente precisaria agora da validação desse modelo PSCAD contra os testes reais, ou seja, para essa entrega 1, o modelo PSCAD tem que ser validado e tem que ser entregue esses testes, ou seja, a validação nível 1 ela precisa ser apresentada ao ONS. Quer dizer, e se a gente tiver declarado na etapa 1, no início, tudo bem, mas para essa etapa a gente precisa apresentar a validação nível 1. Então, aqui, para esse ponto, já não vale mais uma declaração. Aqui a gente precisa necessariamente da validação e a gente teria de prazo 30/6/25. Aqui, PSCAD contra os testes reais. Por testes reais, entenda campo, laboratório, hardware in the loop, qual que seja a metodologia que a gente possa vir discutir, e, naturalmente, o próprio modelo PSCAD utilizado nessa validação contra os testes reais. E, por fim, o modelo PSCAD, que foi validado, parametrizado conforme implantado em campo, ou seja, é o modelo parametrizado, o modelo que vem da validação PSCAD, testes reais, misturado com o extrato de parametrização que ajusta esse modelo PSCAD para cada planta. Então, basicamente, isso aqui resume tudo o que a gente teve de alteração com a nota técnica 57/24. Vamos agora falar sobre as dúvidas específicas que a gente recebeu.
a gente abriu, quando a gente encaminhou para os agentes, a gente pediu que fosse preenchido um forms com as dúvidas que já se tinham, que já era batido do processo, para que a gente já resolvesse ou até tratasse internamente, que a gente precisasse ver até para ajustar alguma questão, se fosse o caso. Tá? De modo geral, a gente trouxe todas as dúvidas aqui. Tiveram dúvidas muito específicas, que são dúvidas particulares de determinado fabricante, que é uma característica específica de determinado fabricante, alguma questão muito específica de determinado fabricante. Tudo que foi uma característica muito específica, a gente acha que é mais pertinente que a tratativa seja ONS com o fabricante, com os agentes envolvidos, para que a gente não fique tratando aqui no fórum geral questões muito específicas, e aqui a gente ficar abordando mais questões de cunho genérico, assim, coisas que atendem todos os agentes. Então, só se tiver alguma dúvida que não está aqui, a resposta foi essa filosofia, tá? E o caso que teve, os dois casos que teve, o ONS já entrou em contato com os fabricantes para que a tratativa fosse feita diretamente com o fabricante para essas perguntas mais específicas, muito pontual, né? Então, um dos dúvidas, acho que a gente já comentou, é sobre a declaração, né? A declaração de validação nível 1, ela pode ser feita pelo próprio fabricante, e ela pode ser em inglês. E aí a resposta da gente é bem, como a gente já comentou antes, é bem, assim, por questões até de relacionamento, o relacionamento do ONS é com o agente. O agente é responsável pelo seu empreendimento. Então a declaração deve vir do agente. Claro que o fabricante pode e deve trabalhar junto com o agente para escrever isso, mas o responsável pela entrega é o agente de geração. Aqui foi uma questão se o ONS poderia, antes do agente entregar essa declaração, se poderia ser compartilhado uma prévia, uma minuta, para que o ONS verificasse se tem alguma coisa pendente, alguma dúvida, para tentar agilizar o processo. A gente entende e concorda que fazer essa análise prévia pode agilizar o processo, só que a gente tem uma quantidade de agentes muito grande. Tá? Com a quantidade muito significativa de agentes que a gente não tem como fazer uma análise prévia para cada uma dessas correspondências. Se a gente pensar para cada agente, mesmo agente, um agente só, às vezes o cara tem 10 equipamentos diferentes, então ele teria que ter, de alguma forma, 10 declarações diferentes, processos diferentes, fica bastante oneroso para que a gente faça essa análise um a um. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer essa análise prévia. No item, foi citada a figura 1 da nota técnica, né? Será considerado quais os entregáveis, desculpa, me enrolei, foi todo. Na figura 1, a gente mostrou todas as listas de entregáveis, né? Aí a questão fica, se o PSCAD for entregue via declaração, o modelo PSCAD ainda deve ser validado, ainda deve ser entregue a relatório de validação do PSCAD contra o campo? E a resposta é sim, né? O PSCAD a gente tem prazo até 30 de junho de 25, né? E para a entrega do PSCAD, ela deve vir com os testes de validação contra medições reais. Tá? Para o PSCAD é indispensável que a gente tenha essa validação, sabe? Porque a gente precisa, de alguma forma, ter um modelo e ter um subsídio que demonstre que esse modelo tá validado. Sabe? Então, sim, considerando que o modelo AMT já foi validado contra campo, entenda, laboratório, contra testes reais, considerando que a gente já tem esse modelo AMT validado contra os testes reais, é basicamente demonstrar que o PSCAD tem resultados equivalentes a esses testes do modelo AMT. Então, em teoria, não seriam necessários novos testes, seria uma questão apenas de montar um relatório e demonstrar que o PSCAD e os testes reais são equivalentes. Que é uma questão até bem pontual, e eu acho que é um item que já tem sido até alvo de bastante... é sempre bem questionado e por vários fabricantes. Né? Diferentemente do PSSE e o PSLF, o DigSite, etc., o Anatem ele não tem um recurso de black box. Né? Então, uma dúvida que sempre surge é como é que eu garanto
proteção da propriedade intelectual, né, dos fabricantes, por ser um modelo, além de público, aberto e além de aberto público, né? E como que o ONS espera garantir que os modelos abertos representem adequadamente o modelo, o equipamento, sem essa proteção, né? Sem essa proteção de encriptação ou de black box dos modelos Anatem. De modo geral, isso é uma preocupação, a gente concorda que é uma dificuldade, a gente vê esses pontos sendo questionados em vários locais, não é um questionamento somente do Brasil, mundo afora a gente também vê na literatura essa preocupação com a propriedade intelectual, mas todos os modelos que a gente recebeu até agora, a gente não identificou ainda uma questão que alguma modelagem, alguma coisa específica que tenha inviabilizado a modelagem Anatem desses equipamentos. Tá? De modo geral, a gente tem visto correlações muito boas, mesmo com o modelo aberto. Tá? E em alguns casos pontuais, a gente tem situações onde, olha, isso aqui não está perfeito, porque eu não consigo te mostrar isso aqui. E nesses casos, o ONS tem trabalhado junto com o fabricante, com os agentes envolvidos, para que a gente consiga achar um meio termo que garanta a propriedade intelectual da tecnologia e também que a gente tenha uma representatividade adequada desse modelo matemático. Mas, de modo geral, são casos bem pontuais ou situações muito pontuais ou alguns comportamentos muito específicos que a gente tem entrado até nessa necessidade. No geral, a gente não tem visto grandes dificuldades em relação a essa questão da modelagem não ser um black box. Outra questão, essa aí eu acho que é um ponto bastante clássico, sobre a questão da validação do EMT ter sido realizada com PPC e inversor em conjunto, né? E como se seria necessário fazer esse teste, PPC e inversor junto, para fazer essa validação do EMT? E até complementando essa pergunta, como que se comportaria no caso de usinas híbridas, onde a gente pode ter uma combinação ainda maiores de PPC com inversor, PPC com aerogerador, PPC com aerogerador e inversor, uma combinação bastante grande, a gente teria muitas possibilidades, né? E essa é uma pergunta que a gente tem recebido muito, né? A gente está reavaliando, já reavaliou essa questão, né? Mas até para a gente manter uma resposta equânime para todo mundo saber de forma qual que será a nossa abordagem nisso aqui, a gente vai deixar para apresentar essa resposta especificamente na quinta-feira, no workshop geral, né? Que aí é com os agentes também, porque a gente fecha tudo e fica 100% amarrado todas a resposta igual para todo mundo, mas a gente reavaliou essa questão e na quinta-feira a gente deve apresentar a proposta do ONS para essa validação. Bom, outra questão é a dúvida em relação ao relatório de comissionamento. Ficou-se com a impressão, quem realizou a pergunta ficou com a impressão que a validação dos modelos contra-campo não seria mais necessário, né? E aí, o que é importante deixar bem claro, né? Os entregáveis que são do RAP estão na apresentação, né? E mais do que isso, o modelo de relatório de comissionamento ele permanece igual, ele não sofreu alteração nenhuma, a gente continua permanecendo com a necessidade do relatório de comissionamento, todo o processo. O que a gente ganha com o RAP é como se fosse uma alteração ali entre o pré-operacional e o comissionamento dos parques futuros, seria no próprio pré-operacional. O que seria? Esses modelos que estão entrando no pré-operacional, ele já entra com uma topologia pré-validada, já teria sido validado quase como se fosse um ensaio de tipo, né? Então, isso já daria uma segurança que a gente consegue estimar bem, consegue estimar ganhos, ajustar ganhos para algum equipamento se for necessário. E no comissionamento seria uma comprovação que seria basicamente pegar o parque com os parâmetros reais, colocaria nesse modelo, e a ideia é que com o modelo matemático a gente consiga ter um desempenho muito bom no próprio relatório de comissionamento, que deve ser mais à frente. Então, o relatório de comissionamento continua presente. No RAP, ainda é necessária a validação em nível 1. O que a nota técnica muda é que essa validação pode ser apresentada explicitamente ao ONS,
ou, em vez de ser explicitamente apresentada ao ONS, ela pode ser declarada, ou seja, o agente declarar que eu fiz essa validação, só não posso te apresentar agora, e que o modelo não precisa ser necessariamente PSCAD, pode ser outro modelo MT. É isso que a nota técnica mudou. Mas as validações permanecem necessárias e o processo de comissionamento ele permanece como sempre foi, seguindo o guia de relatório de comissionamento. Outra questão que a gente sempre se depara é sobre a questão das DAPRD. A DAPRD só será emitida quando todas as providências tiverem sido atendidas. Isso vale PSCAD, ANATEM, validação ANATEM, tudo que a gente está falando aqui e os próprios relatórios de comissionamento. E essa era a última. Então, de modo geral, era isso. Tá? A gente tentou fazer aqui uma visão geral do processo, como ele foi proposto no RAP, o que é que a nota técnica alterou, e a gente trazer aqui as questões que a gente viu como... que a gente recebeu dos fabricantes para a gente tentar esclarecer e matar essas dúvidas, tentar tornar o processo o mais simples e mais objetivo possível para todo mundo, para que a gente tenha esses modelos o mais rápido possível para todo mundo. Os casos específicos que a gente identificou, como eu falei no começo, a gente vai tratar especificamente com o fabricante as questões mais pontuais de cunho bem específico. E a questão de validação PPC mais inversor, a gente deixa para responder na quinta-feira. Estamos devendo para vocês, mas para quinta-feira está pronto já. Obrigado aí. Boa tarde a todo mundo. Não sei, Quintão, Leandro, como é que estão as perguntas aí para a gente responder? Boa tarde. Nós recebemos duas perguntas, Gilton, e elas já foram respondidas, tá? Peraí. As duas foram respondidas já aí na sua apresentação. Tem uma pergunta sobre disponibilizar a apresentação. A gente precisa, a princípio não tem problema, mas a gente precisa ver qual é a melhor forma, né? Colocar no Sintegre, não pensamos nisso não, mas sendo possível, não tem problema nenhum disponibilizar a apresentação. Não sei se recebemos alguma outra pergunta. Tem mais uma outra pergunta aqui no chat. Não estou conseguindo ver direito aqui, só um minutinho. Está perguntando se, como orientação anterior, se a gente pode mandar o texto em inglês, tá? Entendi que é essa pergunta aqui do Bruno, tá? Bruno Furtado. A gente vai dar uma pensada aqui, se for facilitar, a gente pode ver se manda isso em inglês, tá, Bruno? Mas não vou garantir. A apresentação, Tá Leandro? Oi? Seria a As apresentação em inglês. orientações, né? As orientações. Perfeito. As orientações. Tem uma pergunta aqui do Geraldo. Vamos ver se a gente consegue já responder. Geraldo, seria possível, peço a equipe aí para ficar atento, seria possível entregar os relatórios de validação nível 1 diretamente ao ONS, mediante a assinatura de um NDA? A princípio a gente tem que pensar, mas eu não vejo dificuldade, né? A gente já vem, é isso, Dilton, a gente já vem assinando NDA aí com alguns fabricantes, tá, Geraldo? Acho que a gente pode assinar, Geraldo, se for o caso, a gente pode até tratar para assinar um com vocês também, se tiver alguma coisa mais que vocês entendam, pô, isso aqui é muito sigiloso, a gente prefere que fique diretamente ao ANS GE, a gente pode avaliar, desde que os agentes também concordem. Isso a gente tem em alguns casos que, para alguns documentos específicos, a tratativa ficou entre ONS e agente, a gente pode fazer também, não há problema. Só é importante que a gente comece isso o quanto antes, porque é um processo normalmente lento, sabe? Reforçando, viu, Geraldo? Realmente a gente vai, pela experiência aqui dos NDAs que assinamos, cara, estamos levando aí de 2 a 3 meses, mais ou menos. Eu não estou ruim aqui de cabeça, né? Dilton e Sobral me ajude aí, mas é dessa ordem, tá? Até finalizar o processo todo é de 2 a 3 meses, tá? Pode um bocado assim, né? Então se for nessa linha, Geraldo, vamos agilizar, tá? Entrar em contato com a nossa equipe aqui para que a gente possa iniciar o processo o mais rápido possível, tá?
Wallace, o INES possui um modelo de NDA para facilitar esse processo de assinatura? Acho que não, né? Acho que isso é muito de cada empresa, né? Cada empresa tem o seu padrão de NDA. Nós, como INES, não temos, tá? Tem recebido, Leandro, dos fabricantes a proposta deles e a gente comenta e ajusta em cima da proposta dos fabricantes. Tá. Tô Tem tentando uma acompanhar o pergunta de chat Raul aqui, aqui. mas tá Então, difícil, tá? tem uma Deixa eu ler pergunta aí. de Raul, Leandro. Pode ler aí, Sobral, que eu me perdi nela aqui. Tá Fui bom. direto aqui para a do Wallace. Eu acho que Tá certo. A do Dilton, Raul aqui tá antes. Vai, por eu favor, acho que Sobral. Dilton já falou na apresentação, pode reforçar, Dilton. Se existe algum cenário que não seja necessária a validação em campo versus laboratório e somente a entrega da declaração seja suficiente, tá? Eu acho que você falou na questão aí da entrega do pescado, né, em 25. Perfeito. Isso aí, tá. A Mas é bom declaração, repetir aí. não, perfeito. Eu acho que é um tema que é um tema assim, até que às vezes a gente sempre acaba confundindo. Mesmo no caso da declaração, a declaração é que a validação foi feita, sabe? Então, não é simplesmente a gente declarar que o equipamento representa corretamente. Eu declaro que a validação foi feita, mas, por exemplo, por alguma questão de NDA, alguma questão específica, eu não posso te mostrar. Então, a declaração é que a validação, eu fiz a validação, consigo garantir que meu modelo foi adequadamente validado. E para o PSCAD, aí necessariamente tem que ser entregue esses testes, o que foi feito nessa validação. Mas em ambos os casos a gente necessita, de fato, que esse modelo AMT ele tenha sido validado de alguma forma. A princípio, nenhuma outra questão aqui no chat não, tá? Só reforçando, né? Pretendemos aí disponibilizar as apresentações, né? A nota técnica ela já está disponível também e foi junto com a correspondência do workshop, né? Se eu não estou enganado. E quinta-feira a gente pretende refazer o workshop, né? Basicamente, as apresentações serão as mesmas, com diferença das perguntas, né? Então, tem um conjunto de perguntas que foram formuladas pelos agentes, que iremos dar ênfase a essas respostas, tá? Podemos até, dependendo vamos dar uma pensada internamente aqui, de agrupar as perguntas dos fabricantes também, para nivelar quem estiver participando lá na quinta-feira, né, principalmente os agentes, das perguntas dos fabricantes. Como foram aí, não foram 10, 11 perguntas, mais ou menos, dependendo, a gente consegue encaixar lá na quinta-feira também, né, Dilton? Vamos dar uma pensada aí, se é possível, para tentar fazer o nivelamento de todos, tá? Se não for possível, a gente passa na apresentação, Leandro. A gente passa nas Passa na apresentações, apresentação. Passa na as apresentações com todas as perguntas. Tem mais um comentário, não estou sabendo de quem aqui, que acho que do Geraldo, que os prazos estão bem agressivos. É isso mesmo, viu, gente? Porque, observem, nós hoje, né, o prazo inicial era janeiro, né? Houve toda uma negociação aí com a ANEEL para conseguir aumentar, né, dilatar um pouco esses prazos. Lembrando que esses prazos não é não sei se os fabricantes aí têm muita familiaridade com o sistema de gestão de providências do INS, mas os agentes possuem essa familiaridade e lá o sistema de gestão a gente não pode prorrogar, é uma regra da ANEEL. Então, definir o prazo não tem prorrogação. E o fato mais relevante nisso tudo é que hoje trabalhamos com uma base de dados que ela não representa, ela está, de certa forma, ela está conservativa, para trazer segurança para o sistema, na medida que a gente depende das transferências de energia. Então, o prazo é apertado mesmo, porque o nosso objetivo é disponibilizar uma base, uma nova base de dados com modelos mais fidedignos, né? E essa nova base de dados vai impactar
direta e indiretamente todos os agentes envolvidos, né? Porque hoje a gente ainda está com alguns cortes de ação, né? Em alguns momentos é necessário fazer corte, porque ainda estamos com uma base conservativa. Entrou uma obra, Jaguaruana, né? Sobral e Dilton, me confirme. A gente Está conseguiu, integrando. tá para ser entregue aí, né? Nos próximos, aí de curtíssimo prazo, né? Melhora um pouco a situação, mas não resolve. Então a solução a gente precisa ter uma base o mais fidedigna possível. Daí essa premência aí com os prazos, tá? Conseguimos jogar o PSCAD, que era uma demanda grande aí dos agentes e de vocês, lá para junho de 25. Então, a entrega do modelo PSCAD, junho 25. E a declaração veio no sentido de buscar essa adequação, né? Essa adequação aos prazos. Mas é por aí, a gente tem urgência realmente, viu, Geraldo? Urgência demais aí de resolver essa situação, tá? Eu acho que nenhum outro comentário. Da nossa equipe, algum outro comentário, Dilton? Acho que, assim, foi muito bom, assim, eu acho que esse processo, eu acho que trouxe o Brasil, querendo ou não, para um... Ele tem dificuldades, a gente sabe, não é um processo fácil, é um processo que a gente tem que readaptar toda a cadeia de suprimento, o fabricante tem que fazer ajustes internos nos seus processos, os agentes têm que fazer ajustes, tem custo envolvido, tem muitas dificuldades, assim, para a gente atender, sabe? Mas o grau de integração que a gente, de penetração que a gente tem de eólica e fotovoltaica, principalmente aqui no Nordeste, ele requer essas ações que o Brasil tem feito, a gente vê isso o mundo afora, né? Então, acho que, assim, é uma oportunidade da gente fazer realmente brincando até, um retrofit bem feito, assim, na base, nessas questões, né? O evento do dia 15 realmente foi bem, eu vou dizer até um susto para a gente, né? Porque era para ser um N-1, era para ser uma contingência muito tranquila, e as simulações que a gente viu eram resultados bem tranquilos, e dia 15 a gente teve um susto bem grande. Então, assim, eu acho que tem dificuldades para ser atendido, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Assim, Deus quiser, até 30 de novembro a gente vai ter boa parte atendido. E reforço, que a gente até comentei durante a apresentação, questões específicas, algum fabricante tem alguma dificuldade, entre em contato com a gente tá disposto para ajudar, assim, mesmo o fabricante queira entrar direto em contato com o INS, não tem problema nenhum, às vezes a gente sabe que às vezes tem questões contratuais ou coisas desse tipo, que às vezes o fabricante acha melhor tratar direto com a INS, então a gente fica 100% à disposição para ajudar e trabalhar e para a gente conseguir uma solução o mais rápido e o mais tranquilo possível para todo mundo. E Reforço, agradecer a vocês também, né, para escutar a gente aqui, ver o que a gente tem de mudança. Obrigado. reforço que esse trabalho, né, Dilton, é muito conjunto, né? Temos que nos unir aí, o ONS, os fabricantes, os agentes. A solução só vai sair de forma conjunta, né? Dilton já confirmou, a gente vem fazendo alguns papos, algumas reuniões, né, com vocês, com os fabricantes, com os agentes. É importantíssimo essas conversas, tá? Muitas vezes uma dúvida ali que parece muito grande, muito cabeluda, num papo a gente consegue esclarecer, consegue resolver, tá? Então fica a porta aberta aí para vocês entrarem em contato com a gente e discutir e buscar sempre uma solução de convergência, tá? Esperamos vocês quinta-feira, né? Aqui foi muito específico hoje para fabricantes. Quinta-feira está aberto a todos os agentes e aos fabricantes também, ao público geral. Agradeço aí a participação de todos, tá? Agradeço a equipe aí pelas apresentações. Eu acho que ficou muito claro aí o que a gente pretende, qual o caminho que a gente pretende percorrer aí nos próximos meses, né? Então, desejar aí uma boa tarde e um abraço aí para todos, tá? Abraço, até mais, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abração aí, boa tarde. Até na quinta. Cláudio,
Eu acho que o Glaucio até perguntou, acho que a gente pode até responder, como recebe o link para o workshop da quinta. Esse link ele está público no Sintegre, mas Glaucio, se tiver algum problema, avisa a gente pode mandar também um e-mail para todos os fabricantes, que a gente mandou esse link do workshop de hoje, a gente manda data do de quinta também, acho que é bem tranquilo, né, Leandro? Sim. E tá no Sintegre, né? Ele tá lá no Sintegre, está disponível no Sintegre. Perfeito, então. Ok, gente. Valeu, gente. Uma boa tarde para vocês, tá? Boa tarde, Um pessoal. abraço.